de novo no canal Todo Mundo Dev. E hoje o assunto, meus jovens mancebos, são funções. Hoje a gente vai entender, ou pelo menos essa é a pretensão do vídeo, que você entenda o que é uma função, para que serve, como utilizar e quando você vai utilizar isso, beleza? Então vamos para a definição. Esses links você vai encontrar na descrição, correto? Se você é novo, caiu no canal aqui de paraquedas, já clica, não é clica, é clica no botão de se inscrever, já deixa o joinha e não se esquece de ativar o sininho, porque eu estou lançando vídeo aqui com uma frequência maior até do que eu imaginava, beleza? A nossa pretensão aqui, se você caiu de paraquedas, é te guiar desde os primeiros passos, como nos vídeos que você encontra no card ou na playlist em si. Todos os vídeos estão ordenadinhos, desde os primeiros passos até a gente criar um app totalmente funcional e pronto para publicação, beleza? Nesse momento a gente já passou aqui por variáveis, tipos primitivos, operadores lógicos e aritméticos, condicionais, loops. O vídeo de ontem, no dia 1º, dia 1 de fevereiro de 2022, foi o vídeo de estrutura de dados, as mais comuns, as mais utilizadas. E hoje a gente vai falar sobre as funções, beleza? Então o que são as funções? As funções, elas são blocos de código, são blocos, vou ler aqui para vocês podem vir e ler também. São blocos de construção fundamental em JavaScript. Uma função é um procedimento JavaScript, um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou calcula um valor, certo? Esse daqui é o mais importante você entender, que ele é um conjunto de instruções que executa uma tarefa ou calcula um valor, certo? Que também se encaixa em executar uma tarefa. Calcular um valor é uma tarefa, beleza? Então vamos para o nosso link aqui, que a gente se habituou a usar esse link por causa desse emuladorzinho que ele tem aqui, ó. Eu não sei se categorizaria como um transpilador, não sei exatamente. Eu chamo de emulador, ponto. Se alguém tiver uma ideia, souber exatamente a nomenclatura que a gente deve chamar isso daqui, tá? É só deixar nos comentários aí, que a partir de então eu passarei a chamar do nome correto. Vamos lá. Primeiro, a gente vai entender aqui quando que você vai usar isso, certo? Perdão. Digamos que você está no seu código lá, e aí dentro do seu código você precisa fazer uma operação matemática, certo? Então você tem lá let number 1 que vai ser 10, digamos. Perdão. Eu estou me recuperando de uma gripe, então possivelmente vocês ainda vão ter que aturar aí algumas tosses, beleza? Eu esqueci do P aqui. Number 1 e aqui number 2, né? E o número 2 aqui vai ser, sei lá, 7.89. Pronto, é isso aqui, certo? Você tem dois números no meio do seu código lá, e em algum momento você precisa fazer a conta desses números, tá? E aí você faz aqui, como quem já aprendeu aqui, como que funciona a programação estrutural, né? A estrutura dela ali de cima para baixo. E aqui você vem e faz o seguinte: beleza, eu preciso fazer, por exemplo, a multiplicação desses dois números. A gente já aprendeu isso lá nos operadores lógicos e aritméticos, como que faz a multiplicação. Então o que eu vou fazer aqui é simplesmente pegar o number 1 e utilizar aqui o asterisco, que é o operador da multiplicação, para multiplicar ele pelo number 2, certo? O número 2. E aí eu vou colocar isso aqui dentro de uma variável que eu vou chamar de multiplicação. E aí ela recebe essa multiplicação, beleza? Como que eu sei que isso daqui deu certo? Eu vou colocar aqui um console.log e aqui dentro eu vou mandar ele printar a multiplicacão, né? Porque a gente não vai colocar acentuações, caracteres especiais em declaração de variáveis, certo? Então aqui eu vou colocar resultado
da multiplicação. Agora aqui, como é uma string, eu posso colocar, beleza? Se eu der o run aqui, olha lá, resultado da multiplicação foi 78,899999, certo? Tá certo isso daqui? Acredito que sim, né? Tá multiplicado. Perdão. Agora, digamos que em algum ponto aqui você teve mais códigos aqui no meio, papapá, e em algum ponto aqui você precisou fazer mais uma operação matemática. Digamos que agora você vai precisar mostrar aqui uma soma. Let a soma dos números. E aí a soma dos números você vai vir aqui e pegar esses caras, e ao invés de utilizar o operador asterisco, você vai utilizar o operador mais. E aí depois você vai vir aqui e colocar o seu print, né? Resultado da soma foi soma, né? Beleza. Agora você tem aqui o resultado da sua multiplicação e o resultado da sua soma aqui logo em seguida. Só que você perceba que fica verboso, né? Fica trabalhoso. Você vai ter que toda vez vir aqui declarar uma variável para depois você vai fazer a operação com as suas variáveis lá, para depois você printar ela na tela, certo? Não seria muito mais conveniente se você já tivesse uma função que acopla essa tarefa, né, de somar, multiplicar e printar já o resultado na tela, já separadinho, pronto para você usar quantas vezes você necessitar? Seria muito conveniente, correto? E é aí que entra a função, certo? A gente pode vir aqui, ao invés de digitar isso aqui tudo, e aí toda vez que você precisar, toda vez que você precisar multiplicar o número, você precisaria declarar uma variável, multiplicação 1, multiplicação 2, multiplicação 3, certo? Para fazer essas multiplicações e printar na tela, console log multiplicação 1, console log multiplicação 2 e assim por diante. Deu para entender a lógica? Se não deu, não se preocupe que você vai entender já já. Então, ao invés de fazer isso, a gente pode transformar isso daqui tudo em uma função, correto? Então a gente vai vir aqui e transformar isso numa função. Como é que a gente declara uma função? A gente vem aqui e coloca function, certo? E aí a gente vai dar o nome da função. O nome da função aqui eu vou chamar de calcular. Calcular, beleza? E aqui ela vai executar a seguinte função. Agora que é o seguinte, quando a gente declara uma função, a gente tem uma coisinha chamada aqui o escopo da função. O escopo da função, ele vai desconhecer o escopo do seu código. O que seria o escopo? Essa palavra estranha que eu estou dizendo. O escopo é todo o seu código dentro do que lhe condiz. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa variável declarada aqui fora é conhecida por todo mundo que estiver aqui fora, certo? Só que a partir do momento que eu abro o escopo da função, a função, o que está dentro dessas chaves, é o que está dentro do escopo da função. E o escopo da função, pelo menos é uma boa prática, que ele não conheça diretamente nenhuma variável, nenhum valor que esteja declarado em escopo superior. No caso, essas variáveis aqui, por exemplo, o number 1, number 2, multiplicação, blá blá blá, nada disso, certo? Aí você pode me perguntar assim, beleza, Rilson, mas como é que ele vai calcular a multiplicação entre o número 1 e o número 2, sendo que ele não vai conhecer, ele não sabe que existe essa declaração dessa variável number 1, number 2 e etc. Aí é onde é que entra esse parênteses aqui. O que está dentro desses parênteses a gente chama de parâmetros. Então o que vai acontecer? Ele não precisa, a função calcular, ela não precisa saber quais são os números que você está querendo calcular, até porque a função, né, a tarefa da função, a função da função é você dinamizar o seu processo. Por exemplo, essa multiplicação
está multiplicando o número 1 e o número 2, que são valores estáticos. O número 1 ele é igual a 10 e o número 2 ele é igual a 7,89, certo? Mas e se eu quisesse a multiplicação de 15 vezes 14? Aí eu teria que declarar outras duas variáveis, uma com o valor 15 e uma com o valor 14, ou alterar o meu valor aqui, 15 e 14, correto? Só que a sua função, ela vai ser preparada para receber, não interessa qual seja o número, e fazer um cálculo com esses números, certo? Então, digamos que os parâmetros vão ser as variáveis da função. Vamos nomenclaturar dessa maneira. A nomenclatura que a gente vai utilizar aqui, não que seja exatamente isso, mas só para você entender, para você abstrair a ideia, beleza? Então, vamos dizer que aqui eu vou receber um valor 1, e aí eu separo por vírgula, e aí eu vou receber um valor 2. Eu vou receber dois valores, o valor 1 e o valor 2, correto? Tudo que a função conhece são os valores 1 e 2, correto? E aí o que a função vai fazer aqui para a gente é vir aqui e literalmente calcular isso para a gente. Agora veja bem, a gente fez essa multiplicação aqui colocando ela dentro de uma variável. Eu posso também vir aqui dentro e declarar uma variável, let result, né? Opa, escrevi errado. Result, que vai receber, e aí eu vou multiplicar quem? O número 1 e o número 2? Não, porque está dentro do escopo da função. Dentro do escopo da função, quais são os valores conhecidos? Valor 1, valor 2, correto? Então ele vai multiplicar o valor 1 pelo valor 2, certo? Quem é o valor 1 e quem é o valor 2? Não sei. Quando a gente for chamar essa função calcular, é que a gente vai passar o valor 1 e o valor 2, beleza? E aí eu vou fazer aqui um console.log, resultado da multiplicação, dentro da função, e aqui eu vou colocar ele para retornar aqui, né? Para printar na tela o nosso result. Te interessa essas coresinhas que estão ficando aqui diferentes? Nem um pouco. Ah, mas por que ficou azul? Simplesmente para você visualizar melhor, beleza? Assim como aqui está vermelhinho para você visualizar melhor, assim como os números aqui fora estão verdes, assim como o texto aqui está verde, é simplesmente para você visualizar melhor, beleza? Tenha isso em mente. Então, agora eu tenho uma função, um bloco de código abstraído, onde ele vai receber via parâmetros. Esses daqui são os parâmetros, esse é o primeiro parâmetro, esse é o segundo parâmetro, beleza? E aí, quando você chamar essa função calcular, passando o valor 1 e o valor 2 em seus parâmetros, o que essa função vai fazer é declarar uma variável result, colocar dentro dessa variável a multiplicação do valor 1 que você vai passar com o valor 2 que você for passar e printar na tela o resultado, beleza? Vamos ver como é que isso funciona. Como é que eu chamo agora? Em algum lugar aqui eu estou chamando essa função. Olha só, vou rodar. Não apareceu nada aqui, né? Só o print aqui da linha 5 e o print aqui da linha 15, correto? Não apareceu nada sobre a função calcular. Por quê? Porque eu não chamei ela. Agora, aqui em qualquer ponto do nosso código, eu posso chamar de fato a função calcular. Então, vamos chamar aqui, ó, calcular. Eu chamo literalmente dessa maneira. E aí, como que você indica que isso daqui é uma função e que ela deve ser executada? Você abre os parênteses. Agora, se você reparar lá nos parênteses da declaração da sua função, eu estou pedindo aqui, né? A função está pedindo dois parâmetros, o valor 1 e o valor 2. Agora, como é que você faz? Você vem aqui e vai passar literalmente o valor 1 e o valor 2. Então, vamos utilizar aqui, primeiramente, a nível de exemplo, ó, o number 1 vai ser o valor 1, e aí eu separo por vírgula, exatamente igual está aqui. E aí o valor 2 aqui é o parâmetro 2, que a gente chamou de valor 2, o segundo parâmetro, a gente vai chamar aqui a gente vai passar o number 2,
beleza? Vamos ver agora o que acontece. Estou chamando a função aqui. Ela foi declarada aqui em cima, mas eu estou chamando ela aqui. Vamos ver? Olha só, agora ele fez o print da nossa linha 5. Olha lá, multiplicação, papapá. Aí ele continuou lendo. Chegou na função. A função foi declarada aqui, mas ela não foi executada, tá? E aí continuou lendo o código. Aí chegou aqui, ele fez a soma, printou aqui a soma da linha 15. Aqui está ela, ó. Resultado da soma 17,89. E aí sim, lá na linha 18 eu fui chamei a função. Chamei a função, ele procurou aqui no escopo a função, olha ela aqui. Aí eu passei o número 1, número 2, ele pegou o número 1, número 2 e colocou a multiplicação desses dois números dentro de uma variável que ele chamou de result e fez o print aqui da linha 9, lá por último, ó. Resultado da multiplicação dentro da função 78,89999. Exatamente o mesmo resultado lá, não é? Só que, onde que está a diferença? A diferença é o seguinte: se eu quiser passar outro número aqui, eu posso? Posso. Se eu quiser passar outro número aqui, eu posso? Posso. Ou seja, que se eu quiser a multiplicação de 15 vezes 14, é simplesmente eu passar aqui. Olha lá, 15 vezes 14, é uma multiplicação lá no final, 210. Se eu quisesse agora um 1,5 vezes 1,48, posso fazer isso? Posso. Olha lá, a multiplicação 2,219999, papapá. Beleza, certo? Aí vem a seguinte questão. Eu já tenho uma função aqui que se chama calcular. Ela está fazendo exatamente essa tarefa. Eu preciso ter esse código aqui em cima? Eu acho que não. Então eu vou remover ele daqui, certo? E aí eu fiquei com uma função aqui que ela está sendo chamada depois que esse código aqui é executado. Então primeiramente ele vai continuar mostrando o resultado de uma soma e depois é que ele vai chamar a nossa função, certo? Ó, vamos ver? Olha lá, resultado da soma, que é aqui, e só depois eu chamo a função calcular. Cadê a função calcular? Aí você volta aqui em cima, onde ela está sendo declarada, e verifica. Ah, tá, aqui ó, resultado da multiplicação dentro da função, voltou o result. Quem é o result? O valor 1 vezes o valor 2. Quem é o valor 1 e o valor 2? Nesse momento ele é 1,5 é o valor 1 e 1,48 é o valor 2. Você tem que entender também o seguinte, a posição em que você está declarando aqui que você vai receber o seu parâmetro é exatamente a posição que você vai passar. Então não tem como o valor 2 ser 1,5, porque ele está exatamente na posição, ó, é o primeiro parâmetro que você está passando, não é? Então o valor 1 é que vai ser 1,5 e o segundo parâmetro que você está passando é o valor 2, tá? Já já eu vou te explicar por que você tem que ter essa noção, beleza? Mas vamos seguir aqui. Aí beleza, tá bom, Wilson, mas essa função ela executa isso, mas eu ainda tenho esse código aqui, tudo bem? Tudo bem. A gente pode jogar esse código, essa soma, para dentro da nossa função? Acho que sim, não pode? Tem alguma coisa que te impede? O nome da nossa função é calcular, não é soma nem é multiplicação, é calcular. Então ela pode fazer qualquer cálculo, correto? Então vamos lá. Agora, como que eu faria isso? Existem N maneiras. Uma das maneiras é você pedir mais um parâmetro que seria a operação. Qual que é a operação? Então eu vou dizer aqui, ó, eu vou chamar de operação. Operacão, né? E aí eu vou pedir para passar aqui qual que é a operação que eu quero que faça com esses dois valores. Eu vou passar dois valores, valor 1, valor 2, e qual é o tipo de operação, certo? Como a gente já aprendeu aqui anteriormente com condicionais, a gente vai utilizar as condicionais baseadas no tipo de operação que a pessoa vai passar para efetuar de fato a operação necessária, né? A operação pedida. Então vamos lá. Eu vou usar aqui um conceito de máquina de estado. Você não precisa saber exatamente o que é esse conceito nesse momento, mas até porque você sabendo trabalhar com as condicionais, você vai entender o que eu estou fazendo.
certo? Mas depois, se você quiser dar uma pesquisadinha, é um tópico interessante. Inclusive, se você não é iniciante, se você já tem algum conhecimento, eu tenho outro canal que eu vou deixar o link aqui nos cards aqui no canto superior direito, que lá nesse outro canal eu tenho vários vídeos já voltados para o React Native de coisas mais avançadas, coisas aleatórias que eu acho bem interessante, e aí eu gravo um vídeo e deixo lá para ajudar a galera, beleza? Então vamos lá. Eu vou usar aqui um if, que como vimos anteriormente, 2 vídeos para trás, é uma condicional. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. A condição que eu vou verificar aqui vai ser a operação que o cara vai me indicar, né? Que a pessoa vai me indicar aqui. Tem que ser igual a uma string que eu vou chamar de multiplicação. Pronto, vou chamar de multiplicação. Se eu passar aqui uma string chamada multiplicação, ele vai fazer isso daqui que ele já estava fazendo, certo? Então, vou tirar ele daqui e colocar dentro da minha condicional. E aí, o que vai acontecer? Na próxima verificação, eu vou verificar if, e aí eu vou vir aqui e fazer operação igual. A gente já viu sobre esse igual. Vou separar aqui para ficar mais fácil de visualizar. Aqui, dá um enterzinho aqui também, pronto. E aqui eu vou pedir por soma. Se o cara mandar uma string lá, soma, eu já sei que ele quer somar. Então, eu vou pegar esse código aqui e trazer ele para dentro da nossa função, lá dentro da condição de somar, beleza? Vou dar um espacinho aqui para você entender. Então aqui agora na nossa função ele está fazendo o seguinte: a nossa função calcular, ela pode fazer uma soma ou uma multiplicação até o momento, correto? O que você precisa passar para essa função? Você precisa passar um valor 1, um valor 2 e uma string dizendo qual é o tipo de operação que você quer que seja feito, tá bom? Então vamos lá, ó. Agora aqui tem uma coisa que está errada. Vou dar 2 segundinhos aqui, você dá uma pausa e tenta ver o erro, tá? Clica no botão aqui de Run e vê se você encontra o erro. Se você não encontrar, agora a gente vai falar sobre. Eu coloquei aqui ó, o number 1 e o number 2. Só que, lembrando que dentro do escopo da função, ele não conhece nada disso. Dentro do escopo da função não existe number 1, number 2. Existe o valor 1 e o valor 2. Então o que a gente vai fazer é substituir aqui, ó, valor 1. E aqui vamos colocar... Vamos colocar o valor 2, beleza? Aqui pode deixar o mesmo nome, tá? Ou se a gente quiser manter o padrão, a gente pode vir aqui e utilizar o mesmo nome, tá? Para você entender que é o resultado, tá? Inclusive já a gente pode até fazer uma refatoração disso daí, beleza? E aqui agora, onde a gente está chamando a nossa função, eu estou passando o valor 1, 1.5 e o valor 2, 1.48. Só que eu não estou passando o terceiro parâmetro. Como eu não estou passando o terceiro parâmetro, provavelmente vai dar algum erro aqui. Será? Vamos ver. Ó. Não deu erro, mas também não executou nada. Por quê? Porque ele veio aqui e fez uma verificação. Deixa eu apagar esse espaço. Eu pensei que ia ficar mais fácil de visualizar, mas foi mais esquisito. Ó, ele veio aqui e fez a comparação. Operação é igual a multiplicação? Não, né? Que eu não passei nada. Nesse momento aqui ela vai estar undefined, né? Eu não passei nada, ela é undefined. Então undefined é diferente de multiplicação, então não executa isso. A operação aqui é igual a soma? Também não, então não executa isso. Então ela passou direto, não executou nada, beleza? Aí eu tenho que passar qual a operação que eu quero que faça. Eu coloco uma vírgula, exatamente como aqui. E aqui eu vou dizer o seguinte, eu quero a soma. Ó, soma. E a partir de então eu posso clicar aqui, ó, resultado da soma 2.98. Mas aí vamos dizer que além da soma eu quero também a multiplicação de outros números. Em vez de ser
1.5 vai ser 15 e 1.8. E aqui eu quero a multiplicação. Opa, aqui tem os acentos, né? Multiplicação. Então agora aqui eu vou ter, ó, resultado da soma, porque eu chamei aqui a função calcular. Entenda que uma vez que eu declarei a função, eu posso chamar ela quantas vezes eu quiser, com quantos valores diferentes eu quiser, certo? Nos parâmetros. Então eu tenho o valor da soma, o valor da multiplicação, beleza? Agora você já entendeu que você pode declarar sua função uma única vez. Você já entendeu que os valores dos parâmetros é você quem vai definir no momento em que você chamar a função, certo? É que você vai passar esses valores. Esses valores eles podem e provavelmente na maioria das vezes vão ser variáveis que você vai associar com um input do seu usuário. Por exemplo, você vai ter lá um campo, digite o número 1, e aí o cara vai digitar. Depois vai ter um campo, digite o número 2, e aí o cara vai digitar o número 2. E aí o número 1 vai ser guardado, né? O número 1 que o seu usuário lá digitar vai ser guardado na variável number1, e o número 2 que ele digitar vai ser guardado na variável número 2. E aí vai ter um botão lá para o cara clicar e falar assim, calcule. E aí você vai chamar a função calcular, né, passando os valores do number1 e o number2 que o seu usuário forneceu, beleza? Aqui a gente está passando a nível de exemplo. Digamos que o cara digitou 1.5 e digitou 1.48 e clicou lá no botão soma para mim, pronto. E aí no outro aqui, digamos que ele digitou 15, digitou 1.8 e depois ele clicou lá multiplica para mim, pronto. E aí ele fez a multiplicação, tá certo? Então você já entendeu isso daqui, que a sua função pode ser chamada quantas vezes você necessitar, quantas vezes forem necessário, e que ela vai executar a sua função aqui da mesma maneira, tá? Agora vamos ver alguns outros tópicos que eu acho interessante você saber. Olha só, eu posso também colocar aqui, ó, o seguinte console aqui no final, saca só. Aqui, ó, vou colocar aqui o seguinte: chegou no final da sua função. Eu acho muito interessante que vocês têm que aprender a utilizar esse console log. Ele é uma ferramenta de debug, é uma ferramenta que você usa para saber como que está o seu código sendo executado, e você vai utilizar muito, beleza? Eu estou utilizando aqui, eu acho que eu nem cheguei a falar exatamente do console.log, mas através do uso dele aqui, acho que vocês já conseguiram deduzir que ele serve para printar aqui no seu console alguma coisa que você queira, beleza? Então vamos lá, ó. Se eu clicar aqui agora, ó, ele chamou o resultado da soma, chegou no final da função. Depois ele chamou o resultado da multiplicação, chegou no final da função. Alguém consegue me explicar por que ele printou duas vezes isso daqui, ó? Consegue? Se conseguir, deixa nos comentários. Se não, a resposta é porque a função ela foi chamada duas vezes. Na primeira vez que eu chamei ela, eu chamei para fazer a soma. Então, eu chamei para fazer a soma, ele fez a soma, passou, continuou lendo e chegou aqui, ó, chegou no final da função. Na segunda vez, eu passei a operação aqui como sendo a multiplicação. Ele me retornou o resultado da multiplicação e me chegou aqui no final da função. Mas digamos que eu não quero que ele chegue no final da função. Eu quero que ele execute o que eu mandei ele executar, e se ele executou aquilo dali, já encerra por aí, beleza? E para isso existe um carinha aqui que é maravilhoso, que eles chamam return. O que é o return? O return ele pode ser utilizado dessa maneira que eu vou mostrar aqui agora, mas o intuito principal dele não é esse. Sendo assim, eu vou criar uma outra função para eu exemplificar primordialmente o que é a função do return. Então aqui, ó, vamos criar uma function, vou chamar de calc, que ela também vai fazer um cálculo, certo? E aqui ela vai receber dois valores também. Eu posso chamar de valor 1 e valor 2? Posso.
Por quê? Porque esse valor 1 e valor 2 pertencem à função calcular e não ao escopo geral. Eu posso chamar isso aqui de number 1 e number 2? Aí já fica mais chato, né? Porque já existe aqui number 1 e number 2 dentro do escopo geral, certo? Então vou chamar aqui de val V1, vou chamar V1, V2, pronto. E aí, ao invés de... ele vai fazer a mesma coisa aqui, ó, só que ele vai fazer uma multiplicação. Só que ao invés de essa função, ao invés de ela já fazer a operação e dar o console log para mim, eu quero que ela me retorne o resultado dessa operação. Então eu vou fazer aqui, ó, return V1 vezes V2. Perceba que eu não estou associando, eu não estou colocando o resultado de V1 vezes V2 dentro de nada. Eu estou simplesmente colocando ele dentro de um retorno. O que isso significa? Significa que quando eu chamar essa função passando um valor 1 e um valor 2, eu tenho que receber o valor que essa função vai me retornar dentro de alguma variável ou printar isso de alguma maneira. Vamos lá? Ó. Como que eu vou chamar essa função? Essa função, se eu chamar ela aqui, ó, calc, e passar 10,5, que seria 10 vezes 5, 50, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou até comentar essas outras duas funções aqui, esses dois chamados, para você ver o que vai acontecer. Nadinha. Sabe por quê? Porque ele simplesmente fez a operação e retornou. Agora, se eu quiser ver o resultado dessa operação aqui, que foi feita pela função calc, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, e fazer isso, ó. Resultado. E aqui eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar diretamente a função, porque nesse lugar aqui ela vai retornar o valor que ela vai calcular. Vamos ver? Ó. Retorno, ó, resultado 50. Eu posso também fazer o seguinte, let res de result, posso até chamar de result aqui, e colocar esse result para receber o resultado que está sendo retornado dessa função. Então essa função aqui, calc, ela vai calcular 10 vezes 50 e retornar o resultado para a origem aqui. Qual que é a origem? A origem é colocada dentro da variável result. E aqui eu posso exibir a variável result, que agora contém o retorno dessa função. Olha só, mesma coisa, tá vendo? Então agora eu acho que você já entendeu que quando eu coloco um return, o que acontece é que eu estou fazendo com que essa função ela retorne um valor, ela te devolve um valor. Então essa função ela não só executa alguma coisa, como ela te devolve algum resultado do que ela fez lá dentro, beleza? Aí agora você pode ter o seguinte, com isso daqui em mãos, tá? Com esse entendimento de que o retorno ele pode te dar uma resposta, né? Ele vai te devolver algum valor. Você pode entender o seguinte, eu vou apagar aqui, que eu posso retornar, por exemplo, aqui, ó, return, e aí eu te retorno nada. Te buguei aqui agora? O que eu estou fazendo aqui literalmente? Quando eu dou um retorno numa função, quando eu falo assim, ó, essa função aqui ela tem que devolver alguma coisa, e aí eu digo que ele vai devolver isso daqui, quer dizer que o que ele executou aqui, executou, pronto, ele já está te devolvendo, certo? Se ele não executou, meu amigo, tô nem aí, chegou aqui, ele vai te dar um retorno que vai ser nada. Se vai ser nada, você não precisa colocar ele dentro de nenhuma variável, você não precisa, tá beleza? Então, qual que é o intuito de você colocar um retorno que não retorna nada? O intuito disso é simplesmente parar a execução do bloco de código que está dentro da sua função, pois o que você queria que fosse executado já foi. Ou seja, se eu passar a multiplicação
para ser executada, ele vai cair dentro desse if, vai executar a operação, vai fazer o print do resultado e vai falar, olha, retorna, já executou o que eu queria que fosse executado, então não tem por que continuar lendo o código, beleza? Olha só o que vai acontecer. Parou por aqui. Você lembra que antes estava mostrando isso daqui também, ó? Sempre, olha só, vou comentar aqui, barra, barra, olha só. Agora ele chega lá no final, por quê? Porque ele continua lendo, ele leu aqui, executou, executou, ótimo. Leu aqui, não executou, ótimo. Continua lendo. Chegou no final, aí sim ele para, beleza? Então, quando você não quer chegar até o final da sua função, você mira no ponto que você queria, fala, beleza. Se ele chegar até aqui, ele já executou o que eu queria. Então, pode parar por aqui. Pronto, retorno. E aí eu vou fazer a mesma coisa dentro do if da soma. Ó, se ele chegou aqui e você passou a soma, eu não quero que ele continue lendo, porque já fez a soma. Então, para por aqui. Entendeu? E agora, se eu descomentar essa outra parte, olha só o que vai acontecer. Perceba que ele nem chegou lá, nenhum dos dois executou o nosso console log aqui, que chegou no final da função. Por quê? Porque em todos os casos aqui, até então, eu passei a operação. Então no primeiro ele caiu nesse if e falou, ó, não preciso mais, já executamos o que precisava executar, pode parar por aqui. No segundo ele caiu no primeiro if, leu, executou e falou, ó, não precisa ler mais o resto, porque a gente já executou o que tinha para executar, beleza? Então ele para por ali. Agora, o que eu vou fazer com esse cara? O que eu posso fazer com esse cara? Por que eu preciso desse cara? E aí entra uma parada fenomenal que você vai precisar bastante nas suas funções aí, que são as validações, beleza? Eu vou até apagar esse cara daqui, porque ele não vai chegar a ser executado nunca. Até porque as validações, elas devem vir sempre antes do que você quer que seja executado. Por quê? O que você quer que seja executado só pode ser executado caso todos os dados que você precisa sejam validados. O que eu estou querendo dizer com isso? É o seguinte, eu posso fazer uma multiplicação se eu não passar o valor 1 e o valor 2? Você vai multiplicar o que se eu não passei nada aqui nem nada aqui? Exemplo, se eu não passo nenhum valor aqui, ó. Primeiramente, vamos voltar na explicação anterior. Primeiro parâmetro aqui que você passa é o primeiro parâmetro aqui. Segundo parâmetro que você passou na hora que você está chamando a sua função é o segundo parâmetro que você declarou aqui. E o terceiro parâmetro que você está passando aqui é o terceiro parâmetro que você passou, né, que você pediu na declaração da sua variável. O que significa que se eu apagar esse cara aqui, ó, alguém consegue me dizer o que está acontecendo? Sim? Não? Então vamos lá. O que está acontecendo aqui é que esse cara aqui agora, ele é o primeiro parâmetro, não é? Se ele é o primeiro parâmetro, qual que é o valor dele? Isso daqui. E isso daqui é o que? O segundo parâmetro, não é? Logo, eu estou colocando uma string soma dentro do valor 2, correto? E o terceiro parâmetro, cadê ele aqui? Eu não passei, certo? Então, vai dar merda, não vai? Beleza, tem que ter isso daí em mente. Vamos, inclusive, eu ia printar aqui, mas se você não entendeu, volta e tenta assistir de novo, tá? Até você entender que cada posição aqui corresponde à posição exata lá. Então, se eu quero passar apenas a string de operação, existe aqui um meio que é o seguinte, ó. Eu posso vir aqui, ó, e fazer isso? Não, né? Por quê? Tem como esse cara aqui ser esse cara aqui? Sim ou não? Não, né? Porque esse cara aqui é o primeiro e o único parâmetro que eu estou passando. Logo, ele vai ser associado aqui e esses outros dois não estão recebendo nada, certo? Porque eu só estou passando um.
Então eu posso vir aqui e fazer o seguinte, ó, coloco uma vírgula e coloco um underline. Opa, underline. Cadê o underline? Aqui, pronto, underline. Agora eu estou passando dois parâmetros, né? Estou passando um underline aqui, que quer dizer que eu não estou passando nada no primeiro parâmetro, e eu estou passando soma no segundo parâmetro. Então, o segundo parâmetro é quem? Valor. Só que eu estou querendo é o terceiro, certo? Então o que eu faço? Eu coloco aqui um outro underline, vírgula, e agora sim, ó, eu estou dizendo apenas que eu estou passando só o terceiro parâmetro. O primeiro eu não estou passando, tá aqui, mas eu coloco a vírgula, tal, e o underline para indicar, e coloco underline, vírgula, segundo parâmetro, certo? E agora sim, qual é o primeiro parâmetro? Nada. Então o valor 1 está recebendo o quê? Nada. Qual o segundo parâmetro? Nada também. Qual o terceiro parâmetro? É soma, não é? Vou até barrar isso daqui, barra, pronto. E vamos ver o que acontece, ó. Deu erro. Por que deu erro? Deu erro aqui pelo seguinte, ó. Underline is not defined. Tá dizendo que eu não defini qual que é os parâmetros aqui, ó, 1 e 2. Logo, na resolução aqui, ele não pode dizer o que é a resposta de um underline. O que é isso? Nada mais nada é o que? Impossível fazer essa operação. E aí que entra as validações. Primeiro, antes de chegar lá, eu preciso validar que eu passei, que o cara lá passou o parâmetro 1 e o parâmetro 2 e o parâmetro 3. Ele tem que passar todos os parâmetros, certo? E tem outro porém. Ele tem que passar todos os parâmetros e todos eles têm que ser aqui, ó, o primeiro parâmetro tem que ser um número. O segundo parâmetro também tem que ser um número e o terceiro tem que ser uma string. E mais, ele tem que ser uma string ou soma ou multiplicação. Percebam que vai entrando uma porrada de if. Vamos começar devagarzinho. Primeiro, eu tenho que garantir que ele recebeu todos os três parâmetros, certo? Então vamos fazer uma condicional aqui, ó, if. E aí eu vou usar o seguinte, ó. Eu vou colocar um log para dizer o seguinte: como que eu vou fazer a validação? A validação vão ser condicionais que vão vir antes do código de fato que eu quero que seja executado, né? Como a gente já falou. E aí a validação ela vai basear no que você não quer que aconteça. Então você não vai verificar aqui recebi 3 parâmetros, não. Você vai verificar se você deixou de receber algum. Então o que eu estou querendo aqui é saber se eu não recebi o valor 1. O valor 1 não veio, isso daqui é uma negativa, certo? Então eu estou negando o valor 1, ou seja, se eu não mandar nada, isso daqui vai ser verdadeiro, né? Não existe o valor 1, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, ó, não existe o valor 1, e aqui eu vou colocar esta função precisa receber 3 parâmetros. Essa daqui é a primeira validação. 3 parâmetros. O primeiro parâmetro, vamos colocar aqui certinho. O primeiro parâmetro. O primeiro e o segundo parâmetros precisam. Não, vou colocar aqui, né? A primeira é essa aqui mesmo. Essa função precisa receber os 3 parâmetros. Então vamos verificar simplesmente se algum desses aqui não veio, certo? Então você nega o primeiro parâmetro. Depois você vai fazer ou barra. Isso daqui a gente já viu em operadores lógicos. E aí a gente vai negar o primeiro aqui também. Ou a gente vai negar o terceiro aqui também. Pronto. Vamos lá. O que eu estou fazendo aqui, ó? Se eu passar qualquer que seja o valor aqui, esse cara vai dar falso, certo? Se eu passar qualquer valor aqui, esse cara vai dar falso. Se eu passar qualquer valor aqui, esse cara vai dar falso. Se todos eles derem falso, quer dizer que o cara passou todos os parâmetros, correto?
Se algum deles der falso, e aí que entra o ou, isso daqui é true? Não. Ou, esse daqui é true? Não. Ou, esse daqui é true? É, então ele entra aqui dentro. Eu só preciso que um desses daqui seja verdadeiro. E quando que ele vai ser verdadeiro? Quando ele não receber nada, beleza? Vamos ver aqui agora o que acontece? Nada ainda. Porque, na realidade, eu estou passando o underline aqui. Eu quero ver agora, então, aqui, o que eu estou recebendo. Vamos printar aqui primeiramente. Sim, a gente codando ao vivo fazemos caquinha, normal. Recebido. Vou colocar aqui, ó, valor 1. Eu quero saber aqui como é que está chegando. Eu acho que está chegando undefined. Vamos ver? Acho que deu alguma coisa, cara. Função calcular. Esse primeiro console log que ele deveria executar. Intrigante. Erro. Underline is not defined. Ah, tá, beleza. Por algum motivo aqui no emulador não aceita você simplesmente jogar o underline. Aparentemente o erro que ele está apontando é aqui literalmente e não lá dentro da função. O que a gente vai fazer então? A gente vai simular vai simular então que não foi passado nada aqui, ó. Declarei essa variável sem nada. As duas variáveis aqui estão sem nada, beleza? Então vou colocar aqui, ó, number1 e number2. Isso aqui dentro do JavaScript do React Native funciona, tá? Não precisa se preocupar. Eu vou provar isso daqui mais pra frente. Acho que aqui agora vai... Ah, tá, beleza. O problema era esse mesmo. Aparentemente aqui ele não aceita você digitar o underline. Beleza. Tô passando aqui agora duas variáveis que elas não possuem valor nenhum, certo? Logo, cai na questão lá que eu estava testando. Tanto que aqui, ó, passou no primeiro console log, recebido undefined, beleza? E depois, logo depois, ele caiu na nossa validação aqui, ó. Esta função precisa receber 3 parâmetros, beleza? E aí o resultado da soma lá no final, ó, deu NaN. Por quê? Esse NaN quer dizer que ele tentou fazer uma operação e você não tinha os valores adequados para fazer essa operação. Logo, deu erro, tá? Então vamos lá. Vou tirar aqui de novo esse console log. E agora, o que acontece? Agora é que entra a mágica do return, ó. Se na nossa validação aqui o cara esqueceu de passar algum valor, ele não pode passar adiante. Porque para ele passar adiante, ele precisa ter literalmente os valores 1 e valor 2, né? Para qualquer que seja a operação. E precisa ter também a operação, certo? Então o que acontece? A gente vem aqui, ó, e coloca aqui um return. Ou seja, se a nossa validação, se o cara caiu na nossa validação aqui, ele esqueceu de passar algum valor, eu vou mostrar para ele essa anotação e já paro por aqui. Falou, opa, daqui você não passa, tá? Para você passar daqui, isso daqui não pode ser executado, beleza? Olha só, essa função precisa de 3 parâmetros, beleza? Aí vamos dizer que eu agora vou colocar aqui no valor do number1 o número 10. Agora ele tem o número 10. Olha lá, esse daqui tem um número, esse daqui eu não tenho nada ainda, ó. Ainda está undefined. E eu estou passando a soma, beleza? Vamos ver o que acontece. Ainda vai cair na validação. Por quê? Eu só tenho um parâmetro. O segundo parâmetro eu não tenho nada. E no terceiro parâmetro eu tenho, ó. Então, se eu colocar aqui agora 5, aí agora eu tenho o primeiro parâmetro, o segundo parâmetro e o terceiro parâmetro. Agora ele vai passar, correto? Olha só, deu 15, beleza? Mas ainda tem
problema na nossa validação. Por quê? E se eu passasse aqui, ó, por exemplo, sem querer eu passei a letra P, o que vai acontecer? Olha só, P5, tá errada a nossa multiplicação, certo? Ou seja, a próxima validação que eu tenho que fazer aqui é o seguinte: o valor 1 e o valor 2 eles têm que ser do tipo number, certo? Então vamos lá, ó, eu vou vir aqui e fazer uma outra validação. E aqui agora eu vou verificar valor 1. E aí existe uma funçãozinha para verificação de tipos, que a gente já até usou aqui no vídeo de tipos primitivos, que se chama type of. Eu acho que ela é literalmente assim. E aí você dá um espaço e digita a sua variável. E aqui eu quero que ela seja igual a number. Eu acho que é assim. Ou melhor, no caso aqui a gente vai verificar se ela é diferente de number, né? Porque sempre no caso de dar errado, certo? Se isso daqui der errado, ele vai cair dentro da nossa validação aqui e a gente vai mostrar uma mensagem dizendo o que está errado. E aqui o valor 2, ó. E aqui eu vou colocar o seguinte: ou se o tipo do número for diferente de number, já está errado, então ele vai cair aqui dentro. Ou se o tipo do valor 2 for diferente de number, ele também está errado. Então a gente vai colocar aqui, ó, o mesmo esquema, certo? É outra validação. Aí a gente vai vir aqui e colocar o seguinte: os dois primeiros parâmetros devem ser do tipo number. Vamos ver agora o que acontece, ó. Erro, unexpected identifier. Deu merda e eu acho que foi nesse type of. Será que é a letra maiúscula? Ah, eu acho que é porque faltou um type. Eu acho que é assim. É isso mesmo, olha lá. Agora ficou azulzinho. Vamos ver agora? Aí, ó. Agora ele acusou. Os dois primeiros parâmetros devem ser number. Por quê? Um dos parâmetros eu passei uma string. Vamos... deixa eu subir aqui. Pronto. Vou colocar aqui de volta o 10. E aqui eu vou colocar o mesmo 5, só que em string. Vamos ver, ó. Caiu na mesma validação. Os dois parâmetros têm que ser... Os dois primeiros parâmetros têm que ser números, tá? E aí a gente tem aqui a nossa segunda validação, para garantir que a nossa função vai ser executada em plenitude. Então vamos lá, ó, vou tirar de novo. E aí, ó, agora sim ele passou, né? Os dois são números, os três parâmetros estão sendo passados, ó, parâmetro 1, parâmetro 2 e o parâmetro 3. E aí ele foi lá, ó, resultado da soma 15. Agora, e se eu tirar a soma? O que vai acontecer? Se você apostou que ele ia cair na primeira validação, sim, eu não estou passando um dos três parâmetros, então ele vai cair aqui, beleza? Mas aí digamos que eu estou passando o terceiro parâmetro, só que eu estou passando subtração. E aí, o que vai acontecer? Olha só, nada. Por quê? A gente não fez nenhuma validação sobre quais eram as operações que essa função vai aceitar. Então eu tenho que fazer o seguinte, uma outra validação, que é o seguinte, ó, if, e aí a gente vai verificar agora qual que é a operação que você está passando. A operação ela é diferente, né? Diferente de multiplicação, ou se ela for diferente de soma, quer dizer que ela não é uma função, ela não é uma operação que a nossa função executa. A nossa função até então ela só executa duas operações, multiplicação e soma, correto? Então a gente vai vir aqui e fazer o mesmo esquema, ó. Colocar aqui agora a mensagem vai ser o seguinte: esta função realiza operações de soma e multiplicação apenas, certo? E aí agora, ó,
essa função realiza operações apenas de soma e multiplicação. Ou seja, você blindou a sua função. Se ele passar um parâmetro que você não quer receber, ele vai, a função ela vai te informar. Se você passar, se você esquecer de passar algum parâmetro que a sua função precisa para funcionar do jeito que ela precisa, a sua função mesma vai funcionar, né? Vai validar aqui para você. Então essas três primeiras condições são condições que a sua função precisa verificar antes de executar o que ela foi feita para executar, para que ela funcione da maneira que você planejou que ela funcionasse, beleza? Espero que você tenha entendido. A nossa aula vai acabando por aqui, mas antes eu vou deixar uma tarefinha para você. Eu quero que você vá lá para treinar mesmo e faça aqui, ó, mude essa função para que ela receba as outras duas operações, ou seja, a divisão e a subtração, beleza? No momento aqui ela só está recebendo a multiplicação e a soma, e aí você vai fazer aqui agora para a gente com que ela receba e vai ser validado também. Eu quero que você faça a validação e pode pegar o seu código, é um código pequenininho mesmo, e printar aqui e colocar nos comentários para a gente dar uma avaliada, beleza? Se tiver alguma coisa aí que eu possa ajudar, ajudarei. Mais uma vez digo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixa o joinha se você curtiu o conteúdo e fiquem com Deus. Vamos lá, todo mundo deve.